Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado dessa quarta-feira, dia 26 de agosto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, hoje eu vou falar aqui sobre o Brasil recebendo mais uma recomendação de venda. Vou falar sobre o IPCA 15, depois falar sobre a confirmação da existência de compensação de prejuízos aos institucionais trocadores de cotas, depois falar aqui sobre a situação dos juros dos Estados Unidos e, enfim, vou falar sobre as principais variações do dia. Pois bem, começando aqui pela recomendação de venda do Brasil. Então, hoje, na verdade, acho que foi ontem, depois do pregão, tivemos a recomendação de venda por parte da Morgan Stanley. Então, essa aqui é a segunda recomendação de venda que o Brasil recebe. Alguns dias atrás nós tivemos a JP Morgan reduzindo aqui a classificação do Brasil. Ela foi a Morgan Stanley. E aqui foi basicamente um downgrade, né? A gente saiu de overweight, acima da exposição média, para equal weight, aqui de OW para EW. Ainda não está aqui para recomendação de venda em si, mas esse equal weight, quando sai de over para equal, é meio que sinônimo de uma recomendação de venda, né? Está falando aqui, ó, essa posição estou bastante misto com ela. Agora vai passa para uma recomendação neutra. É praticamente sinônimo de uma venda, né? Não tão pesada que quando você falar, olha, venda esse país, venda os ativos que você tem nesse país. Mas que está falando para diminuir posição, diminuir posição é vender, né? Ainda manter alguma coisa, mas vender. Ok? Então, isso aqui vai aumentar a pressão de venda por parte do estrangeiro aqui no Brasil, tá? A gente pode observar mais essa pressão vendedora do estrangeiro. Então, vamos ver aqui se realmente o investidor nacional vai aguentar segurar. Já comentando aqui, adiantando um pouco a questão do fluxo do estrangeiro, após vários e vários dias com saída do gringo, aqui na sexta-feira, dia 21, teve uma entrada boa, né, de 1,8 bi. Aqui na segunda-feira, nada, né? 70 milhões de reais, 69 milhões de reais não é nada. Ah, ontem subiu muito, né? Vamos ver se teve aqui entrada do estrangeiro. Já hoje teve essa recomendação de venda e começou a ter uma tendência mais de queda, né? Aqui, hoje era para ter um dia bastante otimista por conta do PCA 15, no entanto, acabou meio foi freado por isso. Comportamento que foi bem visível com a entrada do estrangeiro às 10h30 da manhã, a gente pôde perceber que a bolsa começou a perder um pouco mais de força a partir da entrada do estrangeiro. É que lembro vocês que esse tipo de análise interdiária, eu tô passando lá no meu vídeo, no meu grupo do Telegram, tá? Na verdade, nem sou eu, tem um cara lá que, pra ser bem sério, o cara manda melhor do que eu, tá? Ele que eu compartilhando lá, tô cobrando o cara que eu que devia estar pagando pelo cara lá, que fica compartilhando informações. Inclusive, essa daqui foi esse cara lá, o M3, realmente manda muito, tá? Mas enfim, caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição, seja membro nível prêmio. Ok, falando aqui agora sobre o IPCA 15, que foi o que trouxe ânimo para o mercado hoje. Então, o IPCA 15 veio trazendo uma deflação de 0,40% em agosto. Lembrando que IPCA 15 é uma medição entre o dia 15, entre os meses, né? Então, que foi em 15 de julho e 15 de agosto. Pois bem, essa queda no IPCA 15 foi basicamente, boa parte dela está relacionada aqui à questão do bônus de Itaipu, né, que vai impactar na conta de luz aqui para esse mês de agosto. Mas enfim, vai cair aqui agora no mês de agosto e depois em setembro volta tudo, né? Então a maquiagem igual foi feito aqui no ano passado. A gente pode observar a mesma situação, né? Agosto teve deflação, setembro teve um pico de inflação, depois voltou mais ou menos ao que estava antes. Mas, enfim, aqui a gente teve uma queda aqui na habitação, aqui está junto energia elétrica, uma queda bem significativa. Também tivemos queda nos combustíveis e alimentação, aqui uma questão mais cíclica aqui
dessa época do ano mesmo, tá? E com isso, com essa deflação, o mercado voltou a acreditar em mais quedas da Selic. Já ouvi falar que o pessoal esperando 13,5, talvez sonhando com 13,25. E realmente, os últimos números de inflação e da economia dariam suporte a isso, tá? Além da quebradeira e várias recuperações judiciais que a gente está observando atualmente. Mas enfim, o Banco Central ele tá bem calmo, não tá com toda essa pressa de cortar juros igual o mercado financeiro está. Então sei não, hein? Talvez 13,5 aqui no meu cenário otimista, tá? 3,75 acho que é muito provável. 13,5 ainda não tenho, ainda é cedo para dizer. Ok, agora aqui vou falar sobre a compensação de prejuízo dos trocadores de cota. Então, conforme eu venho acompanhando com vocês, começou a surgir lá no ITES F11 a possibilidade dos fundos estarem compensando o prejuízo dos institucionais que trocam os imóveis por cotas. E hoje nós tivemos a confirmação de que gestores estão realizando compensação de prejuízo dos trocadores de cotas. Isso aqui foi descoberto por um cara lá do Clube FI. Aqui no, vocês podem dar uma verificada lá no fórum. Na verdade, nem sei se foi ele que descobriu, tá? Mas foi quem compartilhou aqui até que bem longa aqui, uma postagem aqui mostrando que realmente GGRC11 teve que pagar um earn-out para Helg 11, ou seja, teve que pagar uma parcela extra por conta do fundo ter vendido as suas cotas de RC11 no prejuízo. Vocês podem acessar isso aqui no relatório do mês de abril aqui de Helg 11. Vou pegar aqui o relatório. Não, aqui nesse trecho. Relatório de abril, tá? Então já tem algum tempo. Em função dos valores de fechamento do mercado secundário das cotas de GRC durante o período de análise da primeira apuração, Helg 11 recebeu no mês de abril 6,67 milhões em cotas de GRC. Então, basicamente, aqui está recebendo um complemento por ter vendido cotas no prejuízo. E aqui a cifra é pequena, mas confirma o risco que a gente vinha imaginando, né? Que os gestores estão fazendo sacanagem com os cotistas de fundos imobiliários, tá? Isso aqui é muito pesado mesmo. Isso aqui é realmente um absurdo o gestor estar fazendo uma coisa dessa. Porque nós aqui, quando estamos investindo, a gente coloca aqui nosso dinheiro aqui nos ativos, a gente está sujeito a ver queda, né? A cotação cair. Já esses caras que estão entrando em emissão trocando cotas, eles não têm risco nenhum, porque eles estão pegando lá a cota, a VP, mas aí eles começam a vender, que inicialmente a gente pensava que era no prejuízo, agora a gente sabe que esse prejuízo, ou integralmente ou parcialmente, é compensado pelo fundo. Pelo fundo não, né? Pelos cotistas. Então esse aqui é muito, mas muito pesado mesmo, tá? Que pro institucional realmente está super tranquilo, né? Ele pode vender aqui no prejuízo, essa vai compensar o prejuízo. E que explica por que a cotação de alguns fundos estão caindo sem parar, né? Sem parar, eles vendem aqui no prejuízo, provavelmente até uma faixa em que você tem esse limite de compensação do prejuízo, e aí por isso que não cai mais. Por exemplo, Gary 11 está aqui em ciclo de queda, de baixa, com uma suporte muito forte aqui nessa casa do 8,15. 8,15, 8,10. Provavelmente não vende abaixo disso, porque abaixo ele não seria compensado pelo fundo. Em testes F11 a gente também observou algo similar, né? O fundo ele passou bastante tempo aqui nessa faixa dos R$ 91. Aqui no gráfico do Wolfarnes está errado, tá? Passou bastante tempo em um patamar. Provavelmente isso aqui é porque ele tinha que essa trava em que se ele vendesse ainda mais o prejuízo, ele não poderia compensar esse prejuízo. Então esse aqui, por enquanto, a gente não tem muita informação, não temos detalhes aqui desses contratos, com certeza são confidenciais, mas agora aqui a gente sabe que realmente essa questão de compensação de prejuízos é uma coisa que é realidade, tá? Tá aqui entre nós essa coisa que é realmente
é vergonhoso aqui para a indústria imobiliária, tá? É vergonhoso. Vergonhoso também é o Baroni falando que testes F11 tem um problema de comunicação. Absurdo o Baroni falar uma coisa dessa. Absurdo mesmo. Isso aqui é uma baita uma sacanagem. Um cotismo, o Baroni fala que é problema de comunicação. Sério, eu fiquei revoltado quando eu vi uma coisa dessa, tá? Revoltado mesmo. Ah, aqui, ainda sobre esse tema, ontem aqui na noite de terça-feira postei esse vídeo, Exposed Fee Rolezeiros, onde eu mostrei os fundos de tijolos que estão fazendo essa sacanagem de troca de cotas por imóveis. E por sinal o alcance foi baixo, tá? Por acaso vocês evitam assistir temas educacionais aqui na noite, dão preferência para entretenimento, e realmente o alcance foi bem abaixo do que eu estava esperando. Mas, enfim, aqui também teve alguns vídeos que eu postei agora há pouco tempo. Esse daqui é ensinando vocês a como fugir de gestores rolezeiros que estão fazendo esse tipo de coisa aí no mercado. E esse daqui também é um vídeo ensinando vocês a como se esquivar nessas sacanagens alguma das sacanagens que os gestores estão fazendo, principalmente em fundos de tijolos. Os últimos dois aqui ainda não estão disponíveis para gratuita, tá? Apenas para membros, caso você já queira acessar. No primeiro nível, de R$ 8 por mês, você já tem acesso antecipado aos vídeos. Ok, agora falando aqui sobre a situação dos juros nos Estados Unidos. Ah, abrir aqui só um instante. Então, sobre os juros longos nos Estados Unidos. É, aqui é o seguinte, o... deixa eu mudar o gráfico aqui para Kindle. Aqui há alguns dias atrás, os juros longos dos Estados Unidos caíram bastante quando teve o anúncio de que o Tesouro Americano iria utilizar recursos para recomprar títulos longos, para baixar as taxas de juros deles. No entanto, o mercado não deu muita bola, ignorou. Isso porque falaram que seria aqui no mínimo 4 bilhões de reais, 4 bilhões de dólares. Se começar a pensar que 4 bilhões de dólares não faria tanta diferença assim. Aí depois começaram a surgir boatos de que seria muito mais do que isso. Daí o mercado meio que resolveu pular fora, né? Não bater de frente com o Tesouro Americano, né? Então por isso que os juros longos estão aqui caindo nos Estados Unidos. No entanto, aqui é basicamente o governo reduzindo os juros dos Estados Unidos na base da marretada, né? Os fundamentos continuam não muito belos. O déficit público, o endividamento, bastante elevados, tá? E toda essa lambança aqui no questão dos Estados Unidos acaba respingando sobre o dólar. Acho que o DXY teve um dia positivo hoje, mas aqui ele caiu bastante quando começou essa história, né, de baixar na marretada a taxa de juros. Ok, com relação ao movimento do petróleo. Olha, hoje saiu algumas questões que da China está insatisfeita com essas sanções àquele paizinho problemático lá no Oriente Médio. Enfim, aqui começaram a sair boatos, né, sobre negociação. Talvez saia algum acordo daqui a alguns dias, semanas, mas o petróleo mesmo não está fluindo lá pelo Estreito de Hormuz. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui no Tesouro Direto agora. Ah, Tesouro Direto hoje, uma pequena alta. Aparentemente dia lateralizado aqui o Tesouro Direto hoje, tá? Ok, fluxo estrangeiro já passei. Sobre Ibovespa. Ibovespa com uma literalmente no 0 a 0, tá? Então meio que foi contrabalanceado nessa questão da recomendação de venda do Brasil versus o IPCA 15 que animou o mercado. Já aqui no IFIX, aqui levemente em queda, tá? E aqui é o que eu disse para vocês, ó. Nota aqui no começo pregão, até bem positivo. Depois das 10h30, que o estrangeiro começou a vir mais movimento negativo, né? Movimento de venda. Agora tem que ver se o mercado vai dar conta de segurar esse gringo. Ok, agora aqui vamos para as principais variações é, dessa quarta-feira.
HGRE11 caindo 3,68, 119 para 114. Tô sabendo de nada por aqui, mas para mim uma queda mais que merecida. HGRE não é, para mim tá sempre salgado esse fundo, tá? Não interessa muito não. INRD, fora meu radar. RBVA, queda de 1,38. RBVA também não vou saber falar nada aqui para vocês, tá? Não tô sabendo de nada aqui em RBVA. Aqui acontece. Não, nada a comentar aqui sobre RBVA também, tá? TEP11, também nada. BBIG11 caindo 1,23. Mercado precificando aqui a queda do rendimento, né? De 3 a 4 centavos. TSF11 se consolidando aqui na faixa dos R$ 70. Então parece meio que criou uma barreira psicológica aqui, né? Na casa dos 70. Muita gente já deve estar considerando como atingiu aqui um fundo. Vamos ver aqui como é que está o volume, o fluxo financeiro aqui no teste F11. O fluxo vem caindo um pouco aqui mais para a normalidade. Ok, vamos ver o que mais temos aqui. TRBN11 subiu bastante aqui ontem, hoje deu uma recuada, aqui ficando aqui um pouco mais pé no chão. Aqui nos demais fundos, olha, GRC até que segurou hoje, tá? Fiquei sabendo que rolou bastante essa notícia que eu mostrei para vocês aqui da compensação de prejuízo por aí nos grupos. Eu já postei o meu vídeo, não deve demorar muito para o Lucas postar o dele, fiquei sabendo que estava rolando lá no grupo dele também. Enfim, em breve deve vir mais chumbo grosso aqui para a GRC, tá? Vem mais pressão de venda aqui sobre o fundo. Ok, INLG. Enfim, aqui quedas menos significativas. Maiores altas. Temos aqui MF11 lidando com uma alta de 9,53%. Olha, MFI já vem com esse ciclo de alta já tem algum tempo. Eu associei isso daqui a uma notícia de que aquela questão lá de alvarás na cidade de São Paulo parece que está para ser julgado. A expectativa deve ser de a liberação e com isso aqui talvez o mercado, aqui os investidores ficaram otimistas com essa possibilidade. Então, aqui essa é talvez meu chute, tá? Eu não tenho certeza disso daqui. Relatório agencial, ali não vi nada que se visse como argumento para alta. Tegadon subindo 2,40, também nenhum motivo específico. Meu fundo que, coitado, tá? Isso aqui é apanhando igual criança lá dos anos 70, igual criança dos anos 80. Enfim, não dá pra achar estranho o fundo subir 2% aqui depois ser caído quase 50%, não, tá? Normal isso daqui. BTA caiu muito ontem na DataX, hoje deu uma ajustada. Ok, as altas meio que não interessa, né? Vamos aqui então para maiores quedas em fundos de papel. CSR11 caindo 3,52%. Aqui é um fundo que subiu muito, né? Subindo muito aqui sem nem pé nem cabeça. Aqui, acredito que essa alta, a alta que a gente teve alguns dias atrás é do pessoal esperando rendimento aqui pelos próximos meses, apenas porque pagou aquele 1,16 aqui no dia 21 de agosto. Algo que não está no. Não vejo possibilidade aqui de ter rendimento de agora em diante. E muita gente deve se frustrar aqui em CACR11, tá? Se frustrar novamente. HCTR caindo 3%. Caiu 3% de podre, tá? Não pensamento de nada novo por aqui não. KNHY caindo de 0,62. Fundo que deve sofrer um pouco mais que o IPCA aqui pelos próximos meses. Becri saiu o relatório gerencial ontem, mas não li, não tenho nada para opinar. Restante aqui, queda leve. Maiores altas. A R11 subindo quase 2%. A R11 está sem relatório já há bastante tempo, segundo o Clube FI. O último relatório que o segundo clube foi do dia 15 de junho. Então o gestor tomou chá de sumiço.
Sei o CR11 subindo 2%. O fundo estava extremamente barato, né? Não me assusta isso aqui. SNCI também estava bem machucado. VRTL seu relatório agora há pouco, está com uma boa reserva, acho que tem condições de enfrentar esse período de inflação mais baixa. RBRY também estava muito amassado, normal essa alta. Vamos aqui para falar então de fundos de infraestrutura. Hoje em 11, uma queda de 3,66. Deixa eu abrir aqui a cota patrimonial de hoje em 11 e de juro 11 e também aqui como é que está a liquidez de hoje em 11. É, hoje em 11, deixa eu colocar aqui um prazo menor. Não dá para interpretar nada aqui não. Ok, hoje em 11 está com uma cota patrimonial de 9,76, ou seja, 18 centavos de reserva. Total condição de pagar 10 centavos, né? Basta eles quererem. Bedive. Bedive passou aquele rendimento extra, agora perde um pouco mais de força. CDI 11 recuando 1,32. Deixa eu ver primeiro aqui a cota patrimonial de juro 11. Juro 11, 101,36. Juro 11, por enquanto, acredito no rendimento de R$ 1 por cota, tá? CDI 11, também ganhando cota patrimonial, mas por aqui minha expectativa é de R$ 1 por cota. VINF 11, questão de liquidez. Ok, ver se tem alguma coisa aqui nas altas. RIF 11 subindo 2,37, tá muito barato. XP 11 também caiu muito, subindo agora. JMBI tava barato também. Acho que também caiu bastante ontem, né? Já deu uma recuperada hoje. SPTI tava muito barato também. Subindo aqui não me surpreende. Fiagos. JGPX tá caindo 1,52. Não acompanho o fundo. CPTR também não acompanho. Snag 11. Sei lá. Nada a comentar aqui, tá? Maiores altas. E a AG11. Esse fundo aqui caiu bastante. Depois o rendimento saiu de 12 para 10 centavos. Talvez quem queria sair, saiu, né? Agora aqui, o pessoal que mais gosta, que gosta um pouco mais do ativo, voltou a comprar. Ok, vamos ver aqui agora, Force Hedge Funds. BIM11 caindo 2,05. BIM11, deixa eu ver como é que foi o comportamento da cotação deles. Aqui o Google tirou, né? O IA aqui quando a gente procura o ticker. Perceberam que fizeram cagada. BIM11, BIM11, deixa eu ver se já temos um novo relatório deles. Os relatórios falam nada, tá? Nem adianta, meio que nem adianta pedir vídeo aqui porque eu nem tenho nada o que falar aqui, o gestor não atualiza nada. Sim, lembrando vocês que amanhã tem live com o pessoal da Urca, tá? Vou estar lá para ver o que esse pessoal vai falar. E, geralmente, se eles apareceram é porque vem notícia boa, né? Se fosse notícia ruim, provavelmente nem dariam as caras. Até por isso o RPR11 está numa vibe melhor aqui nos últimos dias. Ok, nas demais quedas leves, nada a comentar. Mais altas. E TIT11, acredito que seja apenas questão de liquidez. VRTM11, que também já está com um dividend yield muito elevado, acho que próximo a 1,40% ao mês. Isso mesmo, mais de 1,35%. O mercado deu uma animada. Ok, então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.